em comemoração aos 235 anos da nossa querida Itapetininga, o MIS, Museu da Imagem e do Som, está trazendo aos telespectadores algumas cenas de fitas que o MIS tem entre o seu acervo, mostrando a Itapetininga antiga. Inicialmente uma Itapetininga de 1920, e convém ressaltar o filme mais antigo que se tem de Itapetininga e região. Lembrando que as primeiras filmagens no mundo foram feitas em 1895 pelos irmãos Lumière. 25 anos depois, as filmagens estavam sendo feitas em Itapetininga, mostrando o prestígio dos Prestes, Coronel Fernando Prestes, Júlio Prestes, governador, senador, candidato a presidente da República. Inicialmente, nós vamos mostrar a Festa do Divino em 1920. Realizada aqui, vocês vão ter oportunidade de ver algumas cenas onde aparecem essas janelas ainda mantendo-se por aqui. Aparece coreto, aparece igreja antiga que deu lugar à catedral, procissão passando em frente à catedral e inúmeras barracas que recebiam o nome em homenagem às flores existentes por aí. É bom que se observe os trajes da época, a presença feminina muito atuante, a participação popular, a fé da população. Agora cresceu e tudo morreu. Lampião de gás, que saudade me traz. Lampião de gás, lampião de gás. A contribuição de lavradores enviando carros de boi carregados de madeira que eram entregues à paróquia, e o resultado dessa venda era para a Festa do Divino. Nessa região também nós vamos observar um tablado onde o maestro Cassiacarro, participando de conseguir meios, de conseguir contribuição à Festa do Divino, ele trazia sua orquestra, sua banda. Aqui havia um tablado muito grande, as pessoas para dançar pagavam uma pequena quantia e essa quantia era revertida aos festeiros. É bom ressaltar também que, na época, a Festa do Divino de Itapetininga era considerada uma das 3 melhores do estado. Vamos observar também chegada de vagões na estação Sorocabana, hoje FEPASA, trazendo visitantes de algumas cidades daqui por perto. Vale a pena assistir, vocês estão convidados.
estamos próximos do prédio da antiga Escola de Farmácia e Odontologia de Itapetininga. A faculdade, é bom a gente ressaltar, fez nome porque haviam pouquíssimas faculdades no estado de São Paulo. Nesse filme, nós vamos ter oportunidade de assistir um dos acontecimentos mais interessantes da vida da Faculdade de Farmácia e Odontologia de Itapetininga, o trote. Esse filme mostra o trote realizado em 1929. Os veteranos davam ordem para os calouros realizarem determinadas atividades, normalmente gozações, eles carregando faixas, com dizeres também, com muito humor. Infelizmente nota-se até uma certa agressividade dos veteranos batendo nos calouros, mas tudo muita festa. Depois de tomar umas cervejas, uns chopes, eles caminhavam para o Largo dos Amores e os veteranos davam um banho nos calouros. A cidade parava para recepcionar os calouros e assistir esse acontecimento. Estamos próximo à região do INSS. Nós estamos com um filme de 1920, onde mostra um dos espetáculos mais importantes que ocorria em Itapetininga, a cavalhada. Ocorria numa área que vinha da região do Correio, englobando toda a rua até o final aqui do prédio do INSS. Era uma disputa muito interessante que fazia parte do folclore e que trazia pessoas, equipes e familiares de vários lugares do estado. Nessa região do INSS havia uma arquibancada para receber as autoridades que vinham de vários lugares para assistir a cavalhada. Paguei caro, meu amor, pro mote do outro caboclo. Meu rancho ela abandonou. Eu nasci naquela serra, num ranchinho beira-chão, todo cheio de buraco, donde a lua faz clarão.
sarada principia o barulhão. Essa viola eu canto e gemo de verdade. Cada toada representa uma saudade. O choro que vai Realmente um espetáculo gostoso de assistir, importante, que fez história dentro da história de Itapetininga. As cenas que nós vamos assistir agora, desse filme de 1920, mostra muito bem um ponto importante da época, do início da década de 1920, o horto religioso, o horto florestal. Sem essas construções atuais, mostra uma imensidão, uma floresta. E aqui era um local predileto para as pessoas aparecerem para fazer churrasco junto com amigos. E vocês vão observar que num dos churrascos que aparece com algumas autoridades da cidade, não foge muito dos churrascos de hoje em dia. Tem a música, tem um conjuntinho tocando, tem bebida, tem a carne e o pessoal se confraternizando e enchendo a cara. Não fugiu de nada, não melhorou nada, nem piorou. Tá tudo igual. Enxadão da obra bateu 11 horas. Vamos embora, João. Vamos embora, João. Que é que você trouxe na marmita, Tito? Trouxe ovo frito, trouxe ovo frito. Você beleza, o que é que você trouxe? Arroz com feijão e um torresmo à milanesa. É da minha Tereza. Com a corda do meu cavaquinho fiz uma aliança pra ela, prova de carinho. Com a corda do meu cavaquinho fiz uma aliança pra ela, prova de carinho. Quanta serenata eu tenho que perder, pois meu cavaquinho já não pode mais gemer. Quanto sacrifício eu tive que fazer para dar a prova pra ela do meu bem querer. Com a corda do meu cavaquinho fiz uma aliança pra ela, prova de carinho. Com a corda do meu cavaquinho fiz uma aliança pra ela, prova de carinho.
mariposa, quando chega o frio, fica dando forte em porta da lâmpada pra se esquentar. Elas roda, 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 depois se senta em cima do prato da lâmpada pra descansar. As mariposas, quando chega o frio, fica dando forte em porta da lâmpada. Um grande filme que traz muita saudade, porque foi uma época especial na vida da gente, na década de 70, foi um filme doado pela família La Luna, onde o seu autor, Osvaldo La Luna, um homem que registrou inúmeras ocorrências interessantíssimas da vida de Itapetininga, praticamente o precursor das filmagens. Então, a família dele, do La Luna, nos doou um grupo de filmes. O MIS passou numa fita de vídeo e hoje em dia temos o DVD. Vai ser uma oportunidade do itapetiningano relembrar figuras ilustres, populares, muito queridas entre nós. Daniel, o Luizinho Matarazzo, o Ben-TV, Zé Quejeiro, sua esposa, artista do folclore brasileiro, e outras personalidades muito queridas entre nós, que vocês vão ter oportunidade de assistir.
o MIS, Museu da Imagem e do Som, realizou, com a ajuda de outros itapetininganos, um documentário sobre um dos seus filhos mais ilustres, Júlio Prestes de Albuquerque. Júlio Prestes, pouca gente sabe quem foi, o que fez, a sua ascensão política, a sua situação crítica em 1930, quando teve que deixar o título de presidente. Ele foi derrubado por Getúlio Vargas, seus hábitos contado por pessoas da sua família, no caso, a artista plástica Maria Prestes, coisas onde o maior biógrafo de Júlio Prestes da cidade, seu Mauro Leonel, nos forneceu, nos informou, gravou coisas interessantíssimas sobre esse filho ilustre. Além disso, uma outra pessoa, o artista plástico também, Arthur, também nos trouxe muita coisa interessante da vida desse grande itapetininguano. Vocês vão ter contato com momentos da Revolução, momentos de glória do nosso querido filho Júlio Prestes, tudo isso conseguido através da TV Cultura e do MIS de São Paulo. Realmente Itapetininga precisava ter esse documentário para que seus habitantes, toda a sua comunidade, conhecesse um pouquinho melhor esse filho ilustre, Júlio Prestes de Albuquerque. Meu irmãozinho mineiro, seu Julinho é que vai ser. Porque cidade Julinho é um caboclo brasileiro, brasileiro como quer. Tudo mais é gauchada, tudo mais não vale nada, meu irmãozinho gaúcho. Se tu amarra a cavaiada, vendo as coisas mal paradas, não aguenta com repuxo. Getúlio, você tá comendo bola, não te mete com seu Júlio, não te mete com seu Júlio, que seu Júlio tem escola. Getúlio, você tá comendo bola, não te mete com seu Júlio, não te mete com seu Júlio, que seu Júlio tem escola.
dentre os inúmeros filmes, fotografias, gravações que o MIS tem, um filme precioso é sobre a vida da itapetininga Anésia Pinheiro Machado, primeira aviadora do Brasil. Esse filme foi uma doação da diretora, uma brasileira, Ludmila, filha de pai russo com mãe carioca. Esse filme passou no Festival dos Estados Unidos, um festival de longa-metragem dos Estados Unidos, passou no Canadá e em alguns países da Europa. Há pouco tempo, para os assinantes da Sky, televisão por assinatura, ele foi exibido 2 ou 3 vezes no Cine Brasil. Portanto, uma oportunidade preciosa, especial, dos telespectadores da TVI conhecerem melhor essa itapetiningana fantástica pelas suas aventuras, pela sua coragem, que foi Anésia Pinheiro Machado. Eu nasci num arraial paupérrimo em 1904, numa vilinha chamada Santo Antônio dos Carrapatos. Era plantador de café. Depois perdeu tudo numa noite de geada e foi ser transportador de boiadas para o Mato Grosso. Eu comecei a trabalhar em jornal já naquela época. Me lembro que eu trabalhava no Diário de Itapetininga e tínhamos que compor a notícia no componedor e rodar a Marinoni. Meus pais foram ao culto. Quando voltaram, eu já tinha vendido todos os meus livros da escola de farmácia. Tinha arranjado 120 mil réis e eu estava decidida a sair de Itapetininga e ir para São Paulo. Fiz um voo com meu instrutor em 17 de março de 22. Ele desceu do avião e me disse: chuta, vá. Eu me assustei e fui. Quando cheguei lá em cima, estava felicíssima, voando sozinha. Dei minhas voltas, feliz, encantada. E depois disse lá para comigo mesmo: e agora? E agora? O pouso. Afinal de contas, pousei muito bem. Palmas pelos que estavam presentes, uma alegria infinita. Meu instrutor satisfeito porque o voo foi perfeito.
dando sequência às apresentações do Museu da Imagem e do Som de Itapetininga, o MIS, nós estamos trazendo mais um filme que pouquíssimos itapetininganos assistiram. Com a colaboração da TVI, está aí um filme imperdível. Esse filme mostra a Itapetininga de 1938, com as suas casas, as suas ruas, os seus costumes, os seus bailes, procissões, onde aparece, e outras coisas mais. Chamando muita atenção, uma corrida de bicicleta com grandes competidores e um público enorme assistindo. Também um jogo no campo da associação, onde a torcida é muito grande. É um local, possivelmente o único local de lazer da época, que era a Lagoa Silvana, uma lagoa que existe até hoje e pertence ao Clube dos Bancários. Nessa lagoa, num dia de festas, muita gente andando de barco. O prefeito da época, Paulo Soares Hungria, com seus familiares, curtindo o lazer junto com inúmeros itapetininganos. Há também o lançamento da pedra fundamental de um campo localizado no Clube dos Bancários. Esse filme mostra a Itapetininga de 1938, com as suas casas, as suas ruas, os seus costumes, os seus bailes, procissões, onde aparece, e outras coisas mais.
Museu da Imagem e do Som de Itapetininga, o MIS, junto com a TVI, estão trazendo um filme mostrando algumas coisas de como se faz a gravação com os ilustres itapetininganos que participaram, que se submeteram à entrevista junto com o nosso grupo de entrevistadores. Um convite para vocês assistirem à época do Murilo Antunes Alves, chefe de gabinete do presidente Jânio Quadros. Ele foi a pessoa que fez a limpeza nas gavetas do Jânio. E tem uma versão muito interessante sobre por que Jânio Quadros renunciou. Telespectador, telespectadora, aproveite a oportunidade da TVI e do MIS, assista a essa gravação que vocês vão se deliciar. O senhor desse depoimento sobre dois fatos de grande importância no cenário nacional e até no internacional. A começar da condecoração ao comandante Che Guevara pelo Jânio Quadros, e que teve relação, eu acredito, com a própria renúncia do Jânio tempo depois, passando pelo episódio da visita do embaixador americano. Queria que o senhor contasse um pouco essa história para nós. Vamos por partes, porque o episódio da renúncia, eu fui testemunha e partícipe, portanto, estou perfeitamente à vontade. E já contei uma ocasião, inclusive no programa do Boris Casoy, que eu não acredito que o Jânio tenha premeditado a renúncia para aquela hora, o dia seguinte, dia do soldado, dia 25. Eu vou explicar por quê. Porque o Jânio ia logo depois, se não me engano, a renúncia foi numa sexta-feira. No domingo, ele estaria em Porto Alegre. Na quarta, o sábado, agora estou faltando bem a data da semana. Dia 25 foi o dia do soldado. Mas claro, não, mas 2 dias depois, ou um dia depois, o Jânio iria a Porto Alegre. E acontece que, quando o presidente da República viajava, eu fiz parte de alguns destacamentos precursores. Fui, por exemplo, para São Luís do Maranhão preparar a visita do Jânio. E era muito difícil, porque a gente tinha aqui no C47 da FAB, não tinha nem banco, ia lá e era trabalhoso. Então eu fui, correu bem, então começaram a me destacar para fazer o destacamento precursor. Mas para ir com o presidente, todo mundo queria ir, porque aí era o cara velho, né, no caso lá, e mordomia, etc. Então, quando chegou no mês de agosto, o Quintanilha me chamou e disse: você vai precisar preparar a viagem do Jânio para Manaus. Tá. Daí passa uns dias, vem não sei quem, veio, tem mais uma ideia, o Jânio quer que você vá com ele para Porto Alegre. Aí vai, mas eu estou com a família aqui, com tudo, sair daqui para ir para Manaus, eu saio na segunda, vou lá no Cerrado de volta, vou para Porto Alegre. E começou aquela coisa, não vai. Aí eu falei, eu preferi, então deixa eu ir com o Jânio uma vez, porque eu não fui nenhuma vez. Não sei o que, eu sei que houve aquela desavença, eu vou conversar com o Jânio. Falou. Então, na noite do dia 24 de agosto, às 8 horas, quer dizer, o fim do expediente no Palácio, o Jânio chegou e disse: como é, Murilo? Acertamos então lá o negócio da viagem. E ele disse: bom, o senhor falou. Então eu concordei, você vai comigo para Porto Alegre, no sábado. Então eu disse para ele, ele falou: olha, e tem uma coisa, esteja no aeroporto às 7 horas, porque eu não espero ninguém. Isso era no dia 26. Olha, se nós estávamos sozinhos no dia 24, só no Palácio, se ele tivesse com a denúncia preparada, tudo, não teria que dizer que o ministério às 7 horas no aeroporto. E naquela hora não estava nada preparado. Agora, é verdade que o Jânio, em várias ocasiões, tinha ameaçado renunciar ao governo do Estado, a candidatura, que era uma maneira, por isso que eu citei, acho que eu faço ali, que me lembrou o episódio que eu citei no Boris Casoy, antes de começar a gravação, que eu lembrei naquela ocasião que o Jânio talvez tenha se inspirado um pouco no De Gaulle. Porque o De Gaulle, quando se sentiu sem força no governo francês, ele renunciou e foi para a Colombeia de Desiglis. Ficou lá, esperou, e o povo depois começou a fazer volta, não sei, e acabou voltando nos braços do povo. Então o Jânio, eu acredito que ele tenha tido aquilo na manga. E cito por várias razões. Primeiro, mesmo que ele tenha resolvido renunciar, por que ele mandou
eu soube depois, que a carta fosse entregue às 3 horas da tarde da sexta-feira. Acontece o Congresso Nacional, ainda mais naquela época, sexta-feira não tinha número para abrir sessão. Não havia sessão, então, se ele quisesse, ele mandava entregar direto. Ele mandou o Pedroso Horta para entregar às 3 horas da tarde. Então, uma das minhas pressuposições é que ele, bom, quando entregarem lá, segura a carta, sai na imprensa que vai ter a renúncia, vem o sábado, vem o domingo e aí volta a abandonar. Bom, mas aí vem os fatos imprevisíveis, são aqueles momentos decisivos da história da humanidade que fala o Stefan Zweig. Ele chegou, o Auro Gorandrare foi uma peça decisiva. No Congresso. Que o Auro foi colega do Jânio e tinham tido uma série de desavenças. E acontece que quando o Jânio saiu do Palácio no dia 25, às 10h20 da manhã, passou por mim, meu amigo, obrigado, até logo, saiu e foi embora. E até, será que o Jânio foi? Não sabia que ele saiu, foi. Aí veio, passou Pedroso Horta, Quintanilha, todos aqueles, e depois vieram dizer que o Jânio não voltava mais. Então aí que eu soube que o Pedroso Horta deveria entregar às 3 horas para o Auro. Mas nesse intervalo, entre 10h20 e 3 horas da tarde, o Zum começou a ganhar corpo lá em Brasília. Então o Auro, que desconfiou de qualquer coisa, disso todo mundo sabe, passou a mandar recados para o aeroporto, telefonar, senador e deputado para não viajar, para voltar, que tinha fatos importantes. Ou seja, ele conseguiu o número para abrir a sessão do Congresso. E abriu às 3 horas da tarde. Abriu a sessão e o Pedroso Horta entregou a carta. Entregou, o Auro mandou ler. Ele falou, esse instrumento, renuncia a presidente da República. Nessa hora, eu ainda tive há pouco tempo lendo novamente as notas taquigráficas. Nessa sessão, um deputado, se não me falha a memória, acho que é o Admiro Afonso, disse, senhor presidente, tendo em vista que não há número para a deliberação, eu retiro a Vossa Excelência que o Congresso mantenha sessão permanente até a próxima segunda-feira para que possa deliberar sobre o direito. E o Auro disse, está nulo. A renúncia é um ato unilateral que se consuma pela simples leitura do instrumento. Declaro vaga a presidente da República para encerrar a sessão.